Porque por mais que você tente, você não consegue mudar a sua vida. Se você é daquelas pessoas que já orou, já fez jejum, já subiu um monte, já desceu um monte, já cansou de fazer visualizações de meditação, Ho'oponopono e nada. É colecionador de curso e a sua vida não mudou nada. Por que será? Por quê? É o tema do nosso vídeo de hoje, minhas queridas. Já sente o dedo nesse like, você tá aqui com Andressa aqui que vos fala. Canal Mulheres que Transformam. Então vou diminuir a tela do meu computador e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Então tá, minha querida, eu tô aqui no site, vamos dar os créditos lá de Giacomazzi. Adorei esse esquema que ela fez aqui em Hats. Então por que a sua vida não muda, minha querida? Porque por mais que você você luta, você trabalha, você tem 3 empregos, tá igual o pai do Cris, 3 empregos e você tá sempre com aquela corda no pescoço e nada de melhorar, nada de avançar. Por quê? Hoje vamos conhecer um pouquinho a escala aqui de Hertz, tá bom? O que é a escala aqui de Hertz, minhas amadas? É a frequência. Tudo é frequência, igual uma frequência de rádio. O Wi-Fi é uma onda. Assim também como o rádio é uma onda. Quando você coloca o rádio em determinado número, por exemplo, 115,5, você vai ouvir determinada música. Você coloca lá na CBM, você vai escutar a notícia. Não tem como você ficar escutando rock na CBM. Isso é o quê? Frequência. Frequência sonora. Então o rádio, ele vem, você escuta o rádio através de frequência sonora. Então tudo é frequência. Nosso corpo é frequência pura. E tudo do universo é também constituído de átomo, partícula e também frequência. Tudo tem determinada frequência. E nós, seres humanos, somos formados de pura frequência, tá bom? Então, por que a sua vida não muda, minha querida? Tá aqui em formato de pirâmide, tá? Com um cone, para vocês entenderem a frequência. E talvez você fale assim, minha vida não muda. É por causa da sua frequência que você está emanando para o universo, porque tudo é frequência. Não adianta você falar, é pensamento positivo é balela. Entendeu? Não adianta você pensar positivo e estar emanando o quê? Falta, escassez, desespero, pensando como que fala? Nas dívidas. Ai, meu Deus, essas dívidas, como que eu vou pagar essas dívidas? E você pensando no pensamento positivo, nada adianta. Então, o que o universo entende não é aquilo que você está falando. Eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica. O que o universo entende é aquilo que você vibra, aquilo que você sente. Então, olha aqui. Eu vou ficar sem os meus óculos por causa da luz, vai refletir, vai ficar feio no vídeo. Então, não tem como você cocriar a vida dos seus sonhos tendo apatia e desespero. Desespero é 50 Hz. É aqui que eu vibrava também, 50 Hz. Por que desespero? Olha a minha situação, minhas queridas. Eu contei no outro vídeo, não sei se vocês sabem. Eu saí de um casamento caótico, um casamento conturbado, complicado. O meu ex-marido tinha aspecto narcisista. Então eu peguei a minha filha e saí de casa porque eu não aguentei. E nesse tempo eu estava com depressão. Então eu tive que colocar muita força, muita pressão para poder sair de casa, porque senão eu não conseguia sair. E eu morava na época numa kitnet horrenda. Chovia dentro da minha casa. Era balde para tudo quanto é lado. E eu naquela situação, o que eu vibrava nessa época?
Desespero, 50 Hz. Aí eu saí de casa. Quando eu saí de casa, eu fui remar sozinha. Quando você é casado, tem um parceiro, né? Ou ele tá... o parceiro, ele carrega o fardo por você, né? Ou divide o fardo, né? E a mulher solo. E a mãe solo, né? E a mãe solo vai remar sozinha. Então, quando eu saí de casa para remar sozinha, aí mesmo que eu ficava desesperada. Eu ficava desesperada para ter resultado e eu não tinha resultado. Por quê? Porque eu estava vibrando no desespero. E quando nós estamos vibrando no 50 Hz, no desespero, nós não cocriamos nada. Nada, simplesmente nada. Nada, eu digo o quê? Nada que a gente quer, né? Você quer um carro? Você não consegue. O que eu estava cocriando? Eu estava cocriando alguma coisa assim. Eu falo nada porque nada que eu queria uma coisa e não estava tendo. Desespero. Estava cocriando sim. Mais desespero, mais falta, mais miséria, mais motivo para eu reclamar e chorar. Eu era uma pessoa que chorava por tudo. Tudo eu sentava e chorava. Porque eu não sabia como resolver. Eu ficava o quê? Vibrando desespero, 50 Hz. Aqui você não cocria a sua vida dos sonhos. Você só cocria coisas negativas. Outra, tristeza, 75. Arrependimento, 75. Outra coisa que eu vibrava, tristeza. Gente, uma pessoa depressiva é uma pessoa que tá o quê? Tá feliz? Não tá feliz. Então, olha só, como que eu queria cocriar a minha vida dos sonhos, como que eu queria realizar os meus sonhos se eu estava vibrando aqui. Primeiro, 50 Hz, no desespero, eu estava vibrando no desespero. Segundo, tristeza. Eu era uma pessoa depressiva. 9 anos para sair da depressão. 9 anos. Alimentando seres de baixa vibração, tá? Isso aí é um assunto para um outro vídeo, tá? Você acreditando ou não, existem seres de baixa vibração, assim como existem seres evoluídos. Então, seres de baixa vibração é como se fosse um vampiro que se alimenta da sua baixa frequência. Então, eu era alimento favorito, né? Alimento preferido desses seres de baixa frequência, porque eu vibrava no desespero aqui, 50 Hz. Tristeza, 75 Hz. Já tem duas aqui que eu vibrava. Então, como que eu ia ter a minha vida do sonho? Aí você, talvez, é o seu caso. Como você quer cocriar a vida dos seus sonhos? Né? O tema desse vídeo, porque por mais que eu tente, por mais que eu quero, eu não consigo realizar os meus sonhos. Eu não consigo sair do lugar. É por causa da sua vibração, minha querida. Sua vibração está dizendo, está te dando esses resultados que você tem. Outra, sem medo. Ansiedade, aqui ó, outra coisa também que eu vibrava, ansiedade. Se você tem medo, você também vibra aqui no 100, não consegue cocriar a vida dos sonhos. Ansiedade, eu era uma pessoa ansiosa, eu queria resultado para ontem, eu remava, eu fazia, eu acontecia e não dava certo, eu estava colocando pressão, colocando ansiedade, estava triste, depressiva, isso tudo não cocria. Não cocria. Para cocriar a sua vida do sonho, você vai ter que subir de nível. Aqui, meu nível aqui, ó. Primeiro que eu tava vibrando aqui, ó. Desespero. Tristeza também aqui. Ansiedade aqui. Embaixo do funil, você cocria alguma coisa? Só mais desespero. Só mais falta. Só mais falta de dinheiro. É o que acontecia comigo, que pode estar acontecendo com você, minha querida. Aí você pode falar, ai, mas eu não sou assim. Olha aqui, minha querida, 150 Hz. Raiva, ódio.
Você não cocria a vida dos seus sonhos se você tá com raiva, você tá com ódio. Pix de milhões. Ai, eu não tenho nada disso. Mentira. Senão você tava com a vida dos seus sonhos. Mentira. Eu também vibrava aqui, ó. Cadê? Ódio, 150. Ódio. Ódio, raiva, rancor, tudo frequência hertz negativa que não cocria sonhos, nem metas, nem realidade. A realidade que você quer. Raiva, ódio, mas de quem, Andressa, você tinha raiva e ódio? Meu pai, na época, bebia muito. Ele era alcoólatra, ele bebia muito mesmo. Chegava em casa, quebrava tudo que minha mãe tinha construído. Com o esforço dela, do trabalho dela, quebrava tudo. Agredia minha mãe, era um inferno. Eu fiquei tão traumatizada que eu perdia a minha voz. Eu ficava 2 horas e pouquinha, não conseguia falar. Eu tentava gritar, eu tentava falar, eu tentava me expressar e eu não conseguia. De tanto trauma, foi traumatizante. Foi um cenário de guerra, eu não tinha paz na minha própria casa. E quando meu pai saiu de casa, tá? A minha mãe botou meu pai para fora de casa, demorou, foi até muito. Mas quando ele saiu de casa, eu interpretei, meu pai saiu de casa porque não me ama. Meu pai saiu de casa, eu fui rejeitada, eu fui abandonada. E com isso, eu criei o quê? Uma raiva do meu pai. Pix de milhões. Pix de milhões. Não cocria. Eu estou dando o meu exemplo para você colocar na sua realidade. Com quem você está sentindo raiva? De quem você está sentindo raiva? De quem você está sentindo rancor, ódio? Eu senti a raiva do meu pai. Eu pensei, meu pai não me ama, meu pai me abandonou, meu pai não saiu de casa porque não me ama, me abandonou, eu fui rejeitada. E isso eu fiquei com ódio, com raiva do meu pai. Como eu vou cocriar a vida dos meus sonhos se eu estou com ódio, se eu estou com raiva? Olha quanta coisa aqui que eu já desvendei na época lá atrás. Aqui, ó. Primeiro, desespero, tristeza, ansiedade, aqui, raiva e às vezes ódio que eu sentia do meu pai. De quem você está sentindo ódio? De quem você está sentindo raiva? Não cocria a vida dos sonhos. É por isso que você rema e não sai do lugar. Ah, mas Andressa, eu tenho que perdoar, virar coleguinha, amiguinho. Não, minha querida. Você não precisa virar amiguinho e coleguinha da outra pessoa. Você só precisa perdoar. Tira essa mochila que não é sua. Pega essa mochila e vai, carrega, toma aí. Toma, essa mochila não é minha. Libera perdão. Perdão não é pro outro, perdão é pra você seguir a sua vida, minha querida. Aí você pode falar, Andressa, eu fui vítima, sim. Eu fui abusada. Sim, minha querida. Se você passou por um abuso, seja qual foi, você realmente foi vítima. Em certos momentos, você foi vítima sim. Assim como eu caí num relacionamento com um narcisista, em certo momento eu fui vítima sim. Mas a pergunta-chave, a pergunta de milhões, a pergunta de chuva de pix, até quando você vai se comportar como vítima da sua história? Larga essa mochila que não te pertence mais. Libera perdão para você conseguir subir de nível e mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a realidade da sua família. A sua família às vezes está padecendo por você, porque você é egoísta. Não, porque eu passei por isso. É a minha dor. Eu casei com um narcisista. Ele me bateu, ele fez, aconteceu. Ele fez isso. Até quando? Larga essa mochila que não te pertence, minha querida, para você seguir a sua vida e ser feliz. Deixa o outro para lá. Se o outro vai pagar, é problema do outro. Você não precisa saber disso, se o outro vai pagar ou não. Segue a sua vida. Perdoa e siga a sua vida para você ser feliz.
para você mudar a realidade da sua vida. Até quando você vai no supermercado ficar olhando o preço, falando que as coisas tá cara e tirando as coisas da porcaria do carrinho? Esses dias eu vi uma cena que eu fiquei... Meu coração doeu. Meu coração doeu. Pena que foi tão rápido que não deu nem tempo de eu agir. Que senão eu dava o dinheiro lá para o homem comprar mais ovos. Minha cena... Olha, gente, meu coração doeu. Um chefe de família, um homem de família, com semblante cansado, suado, com uniforme. Ele foi no mercado e só pôde levar 3 ovos. E ele com aquele semblante de cansado, de triste. Eu vi a tristeza no olhar dele, aquele semblante cansado de trabalhador. Até quando vocês vão no supermercado? Até quando vocês vão no supermercado falar que as coisas estão caras para comprar apenas 3 ovos? A sua família merece isso. A sua família depende de você, minha querida. O seu filho, a sua filha, o seu esposo. Precisa que você mude. Não muda o outro, muda você. O meu ex, eu não pude mudar, mas eu mudei. Eu mudei não por ele, nem por mim. Por mim, porque eu vi que eu estava adoecendo. Eu vi que eu não conseguia nada que eu estava querendo. Eu vi que a minha vida estava travada. Porque eu estava carregando mochila que não pertencia mais a mim. Eu tinha que largar aquelas mochilas, essas mochilas não me pertencem. E a minha evolução foi tão grande, que o meu ex-marido, vira e mexe. Fala assim, eu vou mandar um pix pra você do nada. Eu falei assim, caramba! Eu levei até um susto. Caramba! Me deu pix no Dia das Mulheres, me deu pix no meu aniversário. Foi só chuva de pix. Eu falei assim, caramba, essa coisa funciona mesmo, hein? Até com narcisista. Eu não volto. Mas quer mandar pix, eu tô recebendo. Quer mandar, manda. Já tô há 7 anos separado. 7 anos. Mas sabe quem mudou? Eu me afastei, porque é assim que a gente faz com narcisista. Eu me afastei, eu moro longe, não tenho muito contato, eu me afastei. Mas eu comecei a trabalhar em mim, eu comecei a fazer as mudanças dentro de mim. A ponto de o Pix surgir. Foi chuva de Pix, minha querida, chuva de Pix. Eu mudei o outro? Não, eu mudei. Eu decidi perdoar, eu decidi seguir a minha vida. Vamos lá pro próximo. 175, né? Desespero e orgulho, aquela pessoa orgulhosa, né? Infelizmente, tem pessoas, né, que tem essa mentalidade que acha que o rico é orgulhoso. Tá, gente? Vou falar uma coisa pra vocês. Conheci muito pobre, fudido na vida, com orgulho lá no teto, que tava comendo ovo e arrotando caviar. E depois vocês vêm falar que rico que é orgulhoso. Não, conheci um bando de pobre, lascado na vida, mas com orgulho lá no teto. Não tinha nem onde morrer, né? Vai ter que fazer uma vaquinha para enterrar. Mas o orgulho lá no teto. Então, orgulho aqui, ó, 175 e desespero. Não, você não vai cocriar a vida dos seus sonhos, minha querida. Quando você começa a cocriar a vida dos seus sonhos, como você começa a ter, né, realmente aquilo que você quer cocriar. Não é desespero, não é falta, não é mais boleto, não é dívida. Você começa a cocriar aqui, nos 200 Hz. 200 Hz é coragem e afirmação, tá? Mas muito considera aqui 200 Hz, desculpa. 200 Hz é como se fosse, como eu posso falar para vocês, uma frequência neutra, tá?
A gente chama de frequência 200 Hz, frequência neutra. Exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você sofreu um golpe. Vamos lá, você comprou no Mercado Livre. Aí você comprou um telefone de 1.000 e poucos reais no Mercado Livre. Aí você sofreu um golpe. Aí não chegou a mercadoria, chegou um tijolo. Aí você sofreu um golpe, ou de qualquer... Tô dando um exemplo do Mercado Livre, gente, porque já aconteceu de eu ver, tá? Mas, não comigo, mas de eu ver outras pessoas. Mas qualquer outra coisa, vamos supor que você sofreu um golpe e sofreu um golpe de 2.000 reais. Você perdeu 2.000, sofreu um golpe e perdeu 2.000 reais, tá? Aí você tá triste, chateada, com raiva, com ódio, porque você passou por isso. Aí o que é essa frequência de 200 Hz? Uma frequência neutra. Aí o que você vai ter que fazer? Você pode fazer uma respiração profunda, uma meditação, colocar isso que aconteceu como se fosse em segundo plano, deixar ir para você aumentar a frequência e entrar em frequência que eles dizem que é ponto zero, né? Que é ponto neutro, que é 200 Hz, para deixar essa frequência ruim que você passou e ir embora, tá? Você pode até analisar por que você passou por isso ou por que aconteceu, mas não fica muito focada nisso, porque às vezes não vai vir a resposta. Mas se vier a resposta, é até melhor. Vê a resposta ou se não vê a resposta, botou de lado ponto zero, frequência 20 Hz, 200 Hz, né? Que ele chama de frequência neutra ou ponto zero. Aqui, 250. Verdadeiro, neutralidade, disposição, 310, otimista, 350, perdão, aceitação, 400, compreensão, razão, 500, amor, reverência, 540, serenidade, alegria, 600, paz, felicidade, 700 a 1.000 Hz, iluminação e indescritível, tá? Gente, esse daqui, iluminação, né? Iluminação, quem chegou à plenitude da iluminação? Buda, Maomé, Jesus Cristo, tudo chegou a esse ponto de iluminação, tá? Você já chegando aqui no 500, no amor, já tá muito bom. Já é amor, meu filho, é bom demais, é mais do que bom. Olha aqui onde que você tá aqui, ó. Aqui, ó. Você tá aqui assim, ó. Quase no roxinho. Você tá aqui, ó, na pontinha aqui, ó, nessa pontinha que você tá no amor. Olha quantos níveis, olha aqui, gente, quantos níveis você tem que subir para chegar aqui, ó, no 500 Hz, que é o amor. Aqui, gente, você já cocria tudo. Você já tem, você se sente aqui o auge da cocriação. Você cocria numa rapidez e cocria a vida dos seus sonhos assim, e já começa a cocriar pro outro também. A pessoa tem que emprego? Eu vou imaginar, vou emanar, e a pessoa vai e consegue, tá? E esse é o poder da cocriação. Você não cocria só para você, mas para o outro também. O outro consegue através de você. Então, meus queridos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e iluminado a mente de vocês, tá? Às vezes eu sou um pouco assim agressiva, é para vocês entenderem, porque se eu ficar muito calminha, tem que dar um pá, tá? Para vocês acordarem para a vida, tem que dar um pá. A vida é assim, tá morno, o que o mestre fala? Que os mornos serão vomitados.
Ou você seja frio, minha querida, ou você seja quente. É um pá na sua cara mesmo. É um pá pra acordar pra vida. Tá bom, minha querida? E é isso, né? Vamos agradecer aqui a Adelaide por esse site maravilhoso, porque eu adorei esse esquema aqui. Ela dá os créditos à Adelaide. Vou deixar aqui o link para vocês conhecerem o blog dela. É um blog, é um site? O site dela, e vai ter essa imagem, tá? Então, pense nisso, tá, gente? Pensa, tira o dia para você pensar. Qual está sendo a sua vibração? Aonde você está aqui na escala de Hertz? Que nível de consciência você está aqui? Que nível de consciência? Tá? Então pensa nisso. Qual é o meu nível de consciência? Qual é o meu nível de emoção e de consciência? Porque dependendo da escala Hertz, de nível de consciência e nível de emoção, é por isso que você não está cocriando a vida dos seus sonhos, tá? Eu dei o meu exemplo para vocês colocarem e se adaptar na realidade de vocês, tá bom, minhas queridas? Se inscreva nesse canal Mulheres que Transformam. Eu sou a Andressa. Um grande beijo. Fique com Deus, tá bom? Não se sinta ofendida, porque eu amo todas vocês, tá? Um beijinho, tchau, tchau.